Esse controle aqui fez muito sucesso quando foi lançado. Estou falando do Gully Kit King Kong 2 Pro. Inclusive tem vídeo de review tanto da versão 2, né, quanto também do King Kong 3, que foi lançado em 2024. E o King Kong 2 Pro, muita gente curtiu muito o controle, né, vendeu demais e por isso que a Gully Kit resolveu lançar uma continuação. Mas mesmo assim a gente esperava algo nível KK2 Pro. Infelizmente a Gully Kit não lançou, né, galera. A versão 3 foi um pouco decepcionante, mas ainda continua sendo um baita controle. Essa versão minha aqui, eu tenho ela desde o lançamento que eles tiveram, acho que foi em 2022 mais ou menos. Tem bastante tempo, inclusive tá todo acabado aqui, eu tentei limpar ele. E esse é um dos motivos, né, que a Gully Kit meio que mudou a forma de fazer os controles da versão nova, porque o King Kong 2 Pro, ele, se você não cuidar bem dele, né, ele pode ficar meio grudento e foi isso que aconteceu. Eu tentei limpar o meu aqui, infelizmente eu não consegui, e até mesmo essa parte aqui ó, ficou desgastada. Mas a Gully Kit lançou um modelo revisado do King Kong 2 Pro. Estou falando dele, né, que a gente já tá com ele aqui em mãos, que é o Gully Kit KK2T. E ele tem uma única novidade que está relacionada aqui aos seus analógicos, que agora utilizam a tecnologia TMR, essa tecnologia que a Gully Kit desenvolveu e é que a grande maioria dos controles estão adotando agora, né? Mas chegou primeiro nos controles da Gully Kit e já tem a GameSteer, né? Já utilizando aí, e agora eles lançaram um modelo revisado do King Kong 2 Pro com essa nova tecnologia. A gente vai ver como é que é aqui desse controle. Inclusive, eles economizaram bastante aqui na embalagem, né? Tá bem mais simples do que a versão anterior. Mas vamos ver aqui, ó, que vem na caixa, que é um unbox, pessoal. Eu tô gravando com vocês um pouco diferente, porque já tem vídeo de review deles aqui, então não ia fazer muito sentido eu gravar novamente o vídeo de review abordando exatamente as mesmas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, basicamente, é isso daqui que veio na caixa, né? Essa versão aqui, eles enviam, né, no caso a versão mais barata, com esses thumb free grips aqui, né, que você coloca no analógico. Inclusive, eu recomendo vocês estarem utilizando, porque, olha só, ele desgasta muito rápido. Então, se vocês puderem estar utilizando isso aqui, ajuda demais, né? Tem aqui um adesivo, se você quiser utilizar, um folheto, né? Mostrando aqui os produtos da Gully Kit, que eles sempre costumam colocar aí nos produtos que eles enviam, né? E aqui o manual de instruções, o bom e velho manual de instruções gigantesco, que tem todos os recursos que você consegue fazer aqui com esse controle. Inclusive, olha só, nem cabe na câmera de tão grande que é. É uma pena eles ainda continuarem mandando aí, né? No caso, os manuais, com todos esses recursos, poderia muito bem terem desenvolvido um software para fazer todas essas configurações aqui, porque se você não decorar, né, fica meio impossível, por exemplo, você ajustar aqui a sensibilidade, ajustar a zona morta dos analógicos, mudar aqui o D-pad, né? Então tem vários recursos que são muito interessantes, diga-se de passagem, mas que se tivesse por um software, né, ficaria bem mais simples. Mas enfim, nesse manual também a gente aborda todos os recursos que tem nele no vídeo de review completo. A gente também recebe, né, pessoal, um cabo de carregamento, olha só. Inclusive, esse cabo aqui, ele tá bem mais simples. Esse aqui também é uma qualidade muito boa. Tem aqui a logo da Gully Kit nas duas pontas. Ainda continua no padrão USB-C. E por fim, o que a gente tem aqui, né? Eles ainda continuam enviando junto com essa case de proteção, o que é muito bacana. Essa case aqui, comparada, por exemplo, ao KK3, não permite você carregar enquanto ela tá aqui, né? No controle tá na case. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui é o KK3 Pro. Ele tem essa entrada aqui que permite você colocar o controle, né? Guardar o controle e tá utilizando enquanto ele tá bem protegido, né? Tá carregando ele ali enquanto tá bem protegido. E aqui no King Kong 2... agora a nova versão, eles não enviam dongle nem recurso extra, né, igual a gente tem, por exemplo, que tem uma caixinha com os botões extras e também com os pedals, né, traseiros. Essa versão aqui, ela ainda continua sem os pedals traseiros. A textura, se eu não estou enganado, ela tá um pouco diferente, né, ela tá um pouco mais áspera, não é uma textura emborrachada, já dá para notar que eles mudaram isso aqui nessa versão T. Se você for levar em consideração que essa daqui, ela tende a ficar bem, né, melequenta com o tempo, eles mudaram aqui, né, a textura, né, já dá pra perceber logo de cara. Ainda continua uma textura muito boa, né, tá parecido com o KK3 Pro e também a versão padrão dele, né, lembrando que a versão Max, ela é um pouco diferente. Mas aqui, pessoal, o que é que a gente tem de diferente? Basicamente, os analógicos, né, que agora eles utilizam a tecnologia TMR, né, essa tecnologia TMR, ela permite, né, o controle usar menos energias, ainda continua com a tecnologia anti-drift, e a gente vai testar depois aqui. Os botões também, a Gully Kit
deu uma melhorada, tá utilizando aqui a segunda geração de botões Mecha Tetris, que também não chega a ser mecânico, é um próximo ao mecânico, meio que com uma membrana, né? Mas ainda assim é um botão ali muito bom, inclusive tá com um clique bem mais suave, né? Do que, por exemplo, aqui o King Kong 2 Pro. Esse clique dele aqui é um pouco mais seco, né? Um pouco mais duro, e com o tempo esses botões aqui eles tendem, né, a emperrar. Algumas pessoas, né, inclusive relataram isso, com o tempo tende a emperrar e o acionamento deles faz um pouquinho mais de barulho comparado aqui a essa versão revisada, tá bem mais suave, diria assim, né? Ainda poderia ser botões mecânicos, né? Isso seria bem mais interessante, mas essa segunda geração de botões aqui eles acertaram muito, né? Tá muito interessante. Os gatilhos, eles ainda continuam com essa coloração aqui meio que prateada, o que é uma pena, porque poderia ser toda preto, como eu disse, né? Olha só, tende a desgastar com o tempo, se você não cuidar direito, mas aqui é bem interessante também eles manterem aqui, dá um charme, um certo diferencial também no controle. Aqui na parte traseira temos os botões aqui de pareamento. Aqui a gente tem o Nintendo Switch, Windows, Android e um modo de Direct Input. Aqui dá para vocês perceberem aí na filmagem, né? Então a gente seleciona aqui o que a gente quer, no caso, conectar. Aqui é o de pareamento. Inclusive, deixa eu ver se ele... acho que ele tá com bateria, né? Aqui, ó. Então a gente consegue estar alternando por 2 cliques ainda. Se eu não estou enganado, na versão 3 você precisa pressionar. Aqui não, aqui é por 2 cliques a gente consegue ir alternando entre os modos de conexão. Eu vou deixar aqui na conexão do Windows e aqui no pareamento para a gente ver como que faz isso aqui, esse procedimento no PC. Então, caso ele tá já procurando, e aqui no PC você vai em adicionar dispositivo, procura por Bluetooth, ele já encontrou aqui, ó, GuliKit Control XW. Já conectou, já apareceu aqui as luzes e ele tá com a entrada aqui da Steam. Sempre quando tem na Steam assim aberto, você pode vir aqui em configurações, ó, vai em controles, editar, e aqui ele tá com as configurações desktop. Eu coloco todos os botões aqui desativados, porque é um saco ter que estar utilizando a Steam e enfim, né? Então ele já aparece aqui, ó, jogável com o controle, então dá pra gente já iniciar o jogo aqui, ele já ser reconhecido automaticamente. Aqui no site da GuliKit, eles lançaram uma ferramenta chamada de Test Tool, que você consegue testar os controles deles lá, que é bem interessante, né? Inclusive já apareceu aqui. É bem parecido com o Gamepad Tester, né? Outro site ali, que a gente utiliza bastante aqui. Vamos ver o teste de circularidade do controle, lembrando que estamos aqui utilizando o Bluetooth e 0% de erro. Não chega a ser um giro 100% suave, porque olha só, quando a gente faz o giro aqui, ele não pega de primeira toda a área do círculo. Então olha só, fica alguns espaços, como vocês podem estar percebendo, falhado. Isso não influencia em nada na gameplay, mas a gente continua com 0% de erro, o que é ainda um acerto aí por parte da GuliKit. Os botões todos funcionando perfeitamente. Os gatilhos, eles são por pressão, então vai de 0 a 255, né? Então você consegue ir alternando isso daqui. Infelizmente, na parte traseira não temos nenhum tipo de botão extra, nada do tipo, inclusive continua a mesma coisa aqui, né? Eles simplesmente só mudaram a parte do analógico. A textura, essa textura aqui é muito boa, né? Dá uma sensação bem bacana durante a gameplay. E pessoalmente, a pegada do King Kong 2 Pro é uma das melhores, né, de controles que a gente tem aí, que são vendidos na China, porque é uma pegada que se encaixa bem nas mãos, não é um controle pesado e tem esse design, né, todo mais minimalista, todo preto. E essa textura tá um pouquinho melhor do que, por exemplo, nessa versão aqui do KK3 Pro. Essa textura aqui tá um pouco mais áspera quando comparado aqui a essa daqui do King Kong 2, né? Se bem que agora olhando aqui, né, pessoal, parece que tá bem parecido, né? Eu acho que eles mudaram mais aqui a parte traseira, que a parte traseira desse aqui tá um pouco mais suave do que esse daqui, que ele tá bem mais áspero, né? Inclusive, essa versão aqui, ela tem os botões extras, foi um recurso muito solicitado pelos jogadores na versão 2, e a GuliKit não adicionou nessa versão aqui revisada. E vamos testar aqui alguns jogos, né? Pelo menos no uso. Aqui ele aparece como controle de Xbox, porque a gente fez a conexão aqui no Windows, né, pessoal? Então ele não tem nenhum suporte ao sensor de movimento, né? Aqui a caixinha não tá virando. E aqui ele já tá configurado com um ABXY, tá no padrão da Nintendo, mas você consegue alternar isso aqui. É o botão de configuração e o mais.
ele inverte aqui para você a ordem do ABXY. Então, se você, por exemplo, quero jogar no padrão da Xbox, simplesmente clica aqui no botão de configuração e o mais, e ele faz a inversão, né? Como a gente vai utilizar no emulador do Nintendo Switch, eu quero testar também o sensor de movimento. Então, vou alternar aqui a conexão para o do Nintendo Switch. Então, vamos dar 2 cliques aqui até chegar no Nintendo Switch. Novamente, ó, clica aqui o botão de pareamento, segura, começou a piscar ali. A gente vai em adicionar dispositivo, Bluetooth, demora um pouco para aparecer, mas já tá aqui, ó, Nintendo Switch Pro Controller. Tá conectando. A conexão do Pro Controller, ela é mais lenta do que as outras, até porque é só 250 Hz. Zelda Tears of the Kingdom aqui carregado, pessoal. Aqui a gente consegue mostrar o funcionamento do sensor de movimento. Deixa eu eliminar isso aqui primeiro. Beleza, olha só. E tá lá, sensor de movimento aqui funcionando. É um controle assim muito bom para você estar utilizando no Nintendo Switch. É uma das boas alternativas para você estar utilizando aí no console da Nintendo e também jogando aí os jogos, né? Então vocês viram aqui, ó, sensor de movimento funcionando sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de drift, nem nada do tipo. Inclusive, um detalhe importante é, por exemplo, quando você conecta o controle, se, por exemplo, o personagem estiver caminhando automaticamente, é só você girar o analógico rapidamente, que aí ele meio que reseta, né? Meio que um bug aí, pelo menos o que eu percebo mais no uso. Então, mas aqui, sensor de movimento funcionando perfeitamente. Vou testar aqui em outro jogo para ver também como é que tá o desempenho. Mario Kart aqui carregado e vamos ver aqui como é que tá também a resposta. Esse jogo aqui é um pouco mais frenético. O que mudou mesmo só foi a parte dos botões, o ABXY e o analógico, com a nova tecnologia TMR, o que vai dar uma sobrevida muito boa e é bem interessante eles terem lançado essa revisão aí do King Kong 2 Pro, que pessoalmente ainda continua sendo um dos melhores controles, né? Que eu já gravei vídeo aqui nesse canal e já tem há alguns anos que a gente já fez vários vídeos, né, algumas dezenas aí de controles, e o King Kong 2 Pro ainda continua lá no topo, né, de melhores controles para você comprar, até ele não ter sido descontinuado, né, isso porque assim, quando que eles lançaram a versão 3, meio que saiu de produção, e aí você não achava lugar nenhum para comprar o controle, as lojas que tinham no AliExpress, eles colocavam preços absurdos. Agora a gente já está disponível o estoque novamente, com a melhoria, né, no analógico, a melhoria também na parte da textura, que essa textura aqui ela não vai mais ficar grudenta com o tempo, se você não tem cuidado, né, com o controle, e os recursos continuam basicamente os mesmos, né. A gente tem também aqui um teste de latência, estamos na conexão aqui de Pro Controller, vamos colocar aqui, no caso, 2000 pontos mesmo, e aqui o analógico a gente vai ver como é que tá aqui a latência e também o polling rate, utilizando a conexão do Pro Controller. Teste finalizado, a gente teve aqui um polling rate máximo de 125 Hz, a média de 81, a estabilidade aqui 65%, e aqui a taxa de atualização, né, a média, a gente teve 12 milissegundos de latência. Isso aqui é através de software, né? Obviamente você precisaria utilizar aí um programa e também utilizando um hardware específico, mas aqui a gente consegue ter uma média de latência, de acordo com a GuliKit, eles melhoraram aí a conexão também dessa nova versão aqui revisada. Aqui agora estamos finalizando o teste de latência utilizando a conexão do Windows e a gente tem uma conexão máxima de 250 Hz, com média de 158, estabilidade aqui 63, a média aqui de latência foi 6 milissegundos, um pouquinho menor do que a versão aí do Pro Controller, só que o que acontece? Você vai querer utilizar esse controle aqui no cabo, né? Vou desligar ele aqui, pessoal, e aí a gente coloca o cabo e vê como é que é a latência utilizando aqui a conexão via cabo, que de acordo com a GuliKit é para entregar uma conexão de 1000 Hz, né? Finalizamos aqui o teste com o cabo e a gente teve 1000 Hz de taxa de polling rate máxima, 788 de média, aqui a estabilidade, e a média de latência, né, pessoal, a gente teve aqui 1 milissegundo, né? Então fica com a latência aí bem interessante para, por exemplo, jogar jogos aí competitivos. Então, se você quiser ter mais taxa de resposta ou menor latência, você consegue através apenas aí da conexão pelo cabo, o que é uma pena, né? Porque poderiam ter colocado aí 1000 Hz também na conexão pelo Bluetooth, já que mexeram também na estabilidade aí geral do controle. O preço dele, por enquanto, é R$277, né? Vai ter uma promoção aí, vai cair para 250 mais ou menos. E aqui no AliExpress, o que acontece? Você tem várias versões, né? Com o Thumb Caps, né? O Thumb Grips, que foi o que eu acabei pegando. Tem também aqui com 6
6 thumb grips extras para você mudar aqui, se você quiser tirar e trocar, né, colocar um maior ou menor. Também tem uma versão que vem com um botão com layout de PC. Essa aqui é a versão com layout do Xbox. Você consegue também comprar, né, esses botões aqui, deixando no layout do Xbox ou do Nintendo Switch. E também temos uma versão que eles mandam, né, os thumb caps, os botões no layout do PC, os textures botões, né, os botões técticos, né, para você que se você quiser substituir, e também mais 6 thumb grips. Essa versão aqui é um pouco mais cara. E essa versão aqui mais barata, na loja oficial do AliExpress, ela com imposto, né, infelizmente tem que pagar essa taxinha aqui, ela tá saindo por 369. Isso porque você precisa de moedas, 276 moedas, e também tem um cupom do vendedor que você consegue resgatar na loja, no caso da página, né, de compra lá, você resgata esse cupom de R$6, mas também tem um outro código de desconto aqui que você consegue estar colocando um desconto extra, né? Você coloca aqui em aplicar e ele fica por R$335. Para lançamento tá um preço ali, diria, dentro da média. E se você quiser pegar aqui a versão atualizada, que é o King Kong 3, a versão Pro, você também consegue achar lá na loja oficial da Gully Kit. Eles estão vendendo lá também a versão, né? Tanto essa daqui com as cores do Game Boy, que pessoalmente tem um design bem interessante, ou também aqui a versão preta, você consegue comprar elas, fica mais ou menos, né, com os impostos, uns R$350, utilizando também o cupom. Vou deixar todos os links aí na descrição, né, caso você se interesse. Lembrando também, né, pessoal, tem um vídeo de review, tanto da versão Standard, da versão Pro e também da versão Max, do King Kong 3, e também tem um vídeo de review aqui do King Kong 2 Pro completo, né. E se vocês estiverem aí utilizando o Gully Kit King Kong 2, né, seja a versão Pro, seja a versão 3, e o que é que vocês acharam também dessa nova versão aqui revisada, deixa aí no campo dos comentários. Todos os links também estarão aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, sinta-se livre aí para também deixar seu comentário. Tem um link de convite aí no nosso grupo de ofertas e também a planilha completa com todas as especificações, né, e também a nota do Gully Kit King Kong 2 versão revisada. Se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!